In my Christian life, there came a day when I was serving God, Na minha vida cristã, chegou um certo dia, enquanto eu estava servindo ao Senhor, and I was busy in the little location where I was serving, e eu estava ali bastante ocupado naquele pequeno local onde eu servia, and the Lord opened my eyes to His larger work. e o Senhor abriu os meus olhos para o seu trabalho, para a sua obra mais ampla. I saw the many who were Christians, but not clear as to their salvation or of hearing God. E eu vi muitos daqueles que, de fato, não tinham muita clareza no tocante à sua própria salvação, tampouco ao servir ao Senhor. And on this particular day, as I was thinking about this, it's as if I saw, as the Lord saw, the sheep without a shepherd, and I felt great compassion. E naquele momento eu vi, talvez como o Senhor também estivesse vendo, aquelas ovelhas como sem pastor e sentindo uma grande compaixão. And along with that compassion came this prayer from the Lord Himself. E juntamente com aquela compaixão veio aquela oração como que vindo do Senhor, o próprio Senhor, That we must pray to the Lord of the harvest, para que nós, de fato, devemos orar ao Senhor da colheita, to raise up harvesters into the harvest. para que Ele pudesse então levantar aqueles ceifeiros no meio daquela seara. We thank the Lord that in the last 2 decades there has been a tremendous ingathering of people by the gospel of Jesus Christ. E nós damos graças ao Senhor que nas últimas 2 décadas houve um grande aumento das pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. In many nations around the world, it is almost impossible to estimate how many people have come to the Lord in these last 2 decades. É quase impossível de nós podermos calcular o número de pessoas que conheceram o Senhor em diversos países do mundo. Praise God, the Lord has sent workers out into His harvest. Graças ao Senhor, Ele tem enviado ceifeiros ao longo da sua seara. But in the recent several years, Mas em alguns poucos anos recentes, there has been some kind of a lessening of this wonderful effect. é como se houvesse uma certa redução desse efeito. Many of these people have come to the Lord Jesus Christ, but have been dispersed and have not gone on together in the house of God. Muitas das pessoas que creram no Senhor, de alguma forma, como se tivessem sido dispersas e não têm caminhado juntos na casa de Deus. You hear of gospel meetings and you're sure that many people probably got saved. E você ouve falar de reuniões de evangelismo e você sabe que várias pessoas foram salvas. But when you try to find those people who've been saved, you can't even find where they are. E quando você procura essas pessoas que foram salvas ali, você nem sabe mesmo onde eles estão. If they were truly saved by God's grace, they have not even learned that a disciple must gather with God's people. E se de fato eles foram salvos pelo Senhor, talvez eles nem mesmo tivessem aprendido que os discípulos do Senhor precisam se reunir como povo de Deus. I myself live in New York City, in Manhattan. Eu moro lá em Manhattan. I think you would be surprised Eu acho que você ficaria bastante how surpreso many born-again Christians there are in Manhattan. quantos cristãos recém-salvos existem ali em Nova York. But I think your heart would break Eu acho que o seu coração ficaria partido. at how many of these born-again Christians are seeking the world, are not gathering with the saints, E quanto desses recém-convertidos de fato estão buscando o mundo e não estão se reunindo com os santos. and so the world is gaining them. E de alguma forma como se o mundo estivesse ganhando essas pessoas de volta. And so we have a new prayer in our heart, E nós temos agora essa nova oração em nossos corações. that the Holy Spirit would raise up those who go into the highways and hedges and find Christians and gather them together on the basis of Jesus Christ. De que irmãos e irmãs possam então sair ao longo das rodovias e dos diversos locais para poder reunir esses cristãos, para que eles possam então se reunir na base do Senhor Jesus. This is the only way that God's bride will be prepared for His Son. Essa será a única maneira que a noiva do Senhor será formada para o seu filho. And it's out of this burden that we share here this week. E é exatamente sob esse encargo que nós estamos compartilhando nessa semana. As you know, we're sharing on Moses, the servant of God. Como você sabe, nós estamos compartilhando sobre Moisés, o servo de Deus. And so let's begin by reading again in Hebrews chapter 3. Vamos começar mais uma vez lendo no livro de Hebreus, capítulo 3. These Jewish Christians have been looking at outward things of the faith. Esses cristãos hebreus estavam considerando as questões externas da fé. Even though they are Christians, still they're trusting in the temple
and even perhaps in the offerings made in the temple. Ainda que eles fossem cristãos, eles ainda se fiavam naquelas coisas que aconteciam no próprio templo e nas ofertas que eram oferecidas ali. They do not see themselves Eles, in the new house of God, not made with hands. e eles não se viam naquela nova casa de Deus que não fora edificada com mãos humanas. And so the writer has this burden to lift their eyes higher to their apostle and high priest. Então agora esse escritor ele tem esse encargo de fazer com que aqueles cristãos pudessem voltar os seus olhos para aquele que é o nosso sumo sacerdote. And so we read verse 1. Então nós vamos ler a partir do versículo 1. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of your confession. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. He was faithful to him who appointed him, as Moses also was in all his house. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, by just so much as the builder of the house has more honor than the house. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Now Moses was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken later. But Christ was faithful as a son over his house, whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Let's pray. Vamos orar. Our Father, we come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Nosso Pai, nós nos chegamos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. He is looking for his bride. Ele está buscando a sua noiva. And as we gather here this morning, E quando nos reunimos aqui nesta manhã, we want to ask that you would help accomplish that which only you can do to perfect the saints. nós pedimos que o Senhor possa realizar aquilo que somente Tu podes fazer, em aperfeiçoar os Teus santos. Help us to turn our eyes from earthly things as we see and sense our heavenly calling. Ajude-nos a voltar os nossos olhos para aquelas coisas que de fato se relacionam com o nosso chamamento celestial. Help us understand what it means to be a servant of God's work. Ajude-nos a compreender o que de fato significa sermos um servo da obra do Senhor. We thank you that we gather together with hearts open to you. Agradecemos que nos reunimos aqui com os corações abertos ao Senhor. And now we ask that you would write Christ upon our hearts by the Holy Spirit. Oramos para que Tu possas escrever Cristo sobre os nossos corações pelo Espírito Santo. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Moses was a servant of God. Moisés era um servo de Deus. God spoke of him as my servant. Deus falou sobre ele como meu servo. Now, all God's children are to be his servants. Todos os filhos de Deus devem ser seus servos. There is both in the Greek and in the Hebrew a connection between servant and son, these two words. Há uma conexão no grego entre essas duas palavras, filho e servo. Because the perfect son is the father's perfect servant. Porque o filho perfeito é o servo perfeito do Pai. And the perfect servant is indeed a glorious son. E o servo perfeito, de fato, é um filho glorioso. When Jesus came to earth, he laid aside his glorious sonship. O Senhor Jesus, quando veio à Terra, ele abriu mão, ele se despiu do seu aspecto de filiação, de filho que ele era. And there is no man upon this earth who has ever revealed to us what God's servant is like. E não houve nenhum outro homem sobre a face da Terra que tivesse nos revelado o que de fato é ser um servo de Deus.
The Lord says, "This is my servant in whom I am well pleased." O pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. He was a suffering servant. Ele era um servo sofredor. He was a loving servant. Ele era um servo que amava. He was a winsome servant. Ele era um servo que ganhava, que He was a obtinha. perfect servant upon this earth. Ele foi um servo perfeito sobre essa terra. But then he took that perfect servanthood as a son of man and let it die in the ground. E ele permitiu que aquela sua posição de servo sobre a terra pudesse então morrer, caindo sobre a terra. And by his death and resurrection now, he is gathering together a whole kingdom of servants unto his God. E agora, sob essa conquista que ele teve, está reunindo um grupo de pessoas que são um reino aqui sobre a terra. So we are all his servants. Todos nós somos seus servos. We're meant to be his servants, a happy servants. Nós fomos criados para sermos servos felizes seus. It is the glory of God to command. It is the glory of man to obey. É a glória de Deus poder dar as ordens e a glória do homem poder obedecê-las. So many people are looking for freedom today. Muitas pessoas hoje buscam a liberdade. I need freedom. I need my space. Eu quero liberdade, eu quero meu próprio espaço. But we see clearly from the Bible Mas nós vemos claramente na Bíblia that the freest of men que o homem mais livre de toda a Bíblia are those who are slaves of Christ. são aqueles que são os escravos de Cristo. There is no one who is freer to express the life within than a servant of the Lord. Não existe ninguém que possa expressar de maneira livre essa liberdade, senão aqueles que são servos do Senhor Jesus. If you dedicate and consecrate yourself to serve the Lord with all your heart, mind, soul and strength, Se vocês de fato se dedicar a servir o seu Senhor de toda a sua mente, emoção e vontade, you will manifest a freedom você, of grace, truth and love in your você life. vai manifestar toda essa realidade da verdade, da graça na sua vida. If you look for freedom in this world, Se você buscar a liberdade neste mundo, everything in this world ends up being a bondage. você vai observar que tudo deste mundo vai se transformar em escravidão. If you consecrate yourself as a servant of the Lord Jesus, Mas se você se consagrar como servo do Senhor Jesus and you seek first his kingdom and his e righteousness, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, he will add unto you whatever you need. Ele vai acrescentar a você tudo mais que você precisa. We no longer need to worry about what we shall eat Não or where we will live. Nós não precisaremos mais nos preocupar com o que comeremos ou onde moraremos. His servants are free. Os seus servos são livres. This was God's calling to Israel, Esse foi o chamamento de Deus para Israel. that all would be his servants, Que todos pudessem ser seus a servos. chosen people, Um povo escolhido. a holy nation, Uma nação santa. a royal priesthood. Um sacerdócio real. But everybody was interested in their own freedom. Mas as pessoas estavam interessadas na sua própria liberdade. And so God chose the Levites. Então o Senhor escolheu os levitas. Said, now you be my servants. Aí falou: vocês serão os meus Now I'm servos. not giving you property. Eu não vou dar propriedade a vocês, I am your property. mas eu serei a sua propriedade. But many of the Levites found a way of gaining property. Mas muitos daqueles levitas descobriram um jeitinho de obterem as suas propriedades. But here is Moses. Mas aqui está Moisés, Before us is a servant. e ele era um servo. He has nothing. Ele não tinha nada, He has everything. mas ele tinha tudo. He is the way God wants his servants to be. E ele foi exatamente como o Senhor deseja que seus servos sejam. And he was a special servant. E ele foi um servo especial. Why special? Por que ele era especial? As a human, he was no better than Miriam or Aaron. Como um ser humano, ele não era melhor do que Miriam ou do que Arão. As a matter of fact, his brother and sister were older than him De fato, seu irmão e a sua irmã eram mais velhos que ele. and probably more obedient E provavelmente mais obedientes, as a young child. enquanto eram crianças. Spiritually, he was no better than his brother and sister. Espiritualmente, ele não era melhor do que seu irmão, do que sua irmã, In the early days, nos dias iniciais da sua vida. it's not that he had greater gifts, Não é que ele tinha assim, grandes dons, but it's that he came before a great God mas and foi, took off his shoes as his servant. mas foi porque ele chegou diante de um grande Deus e dali ele tirou as suas sandálias. We turn to Numbers chapter 12. Vamos abrir em Números capítulo 12. We want to see this little episode because it gives us a picture of what his special servant is like. E nós queremos ver esse quadro porque a gente vai poder ter uma noção de como de fato é um servo de Deus. Verse 1.
Versículo 1, Números capítulo 12, versículo 1. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he'd married a Cushite woman. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. And they said, Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us as well? And the Lord heard it. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Suddenly, the Lord said to Moses and Aaron and to Miriam, You three, come out to the tent of meeting. So the three of them came out. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. And the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the doorway of the tent. Then he called Aaron and Miriam, and when they had both come forward, Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. he said, Hear now my words. If there is a prophet among you, I, Jehovah, shall make myself known to him in a vision. I shall speak with him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak mouth to mouth, even openly and not in dark sayings, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses? Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? And right here we see a little picture in this episode about his servant. E nesse pequeno episódio nós podemos ver um quadro do servo. The parenthesis of these verses is, and Moses was the most humble man on the earth. E o que de fato fecha o parênteses aqui é essa frase. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. But what about Miriam and Aaron? E o que a gente pode dizer a respeito de Miriam e de Arão? They were not so humble. Eles não eram muito mansos, nem humildes. They were arguing about Moses. Eles estavam reclamando de Moisés. They were jealous. Estavam com inveja. I think perhaps Miriam enjoyed bossing her younger brother around. Eu acho que a Miriam gostava de ficar dando ordens para o seu irmãozinho ali. But now Moses was married and his wife was bossing him around. Agora, Moisés tinha se casado e quem estava dando ordens para ele era a sua mulher. And sometimes, you know, an older sister likes to boss her brother around all of her life. Sabe que uma irmã um pouco mais velha gosta de ficar dando ordem para os irmãos mais novos. Aaron was a servant of God. Arão era um servo de Deus. He was a servant for the house of God as the high priest. E ele era um servo para a casa de Deus como sumo sacerdote. Miriam was a leader among the women. E Miriam era uma líder no meio das mulheres. We see indications that she was a prophetess. E nós temos indicações de fato de que ela era uma profetisa. And surely a spiritual leader among the sisters. E certamente uma líder espiritual entre as irmãs. But there's a great difference between Miriam and Aaron and Moses. Há uma grande diferença entre Miriam, Arão e Moisés. Too many of God's servants are striving and seeking for greater notice. Muitos dos servos de Deus estão assim buscando e tentando alcançar uma posição de destaque. And in their jealousy, they cause division. E da sua própria inveja, eles acabam causando divisão. They said, does God only speak through Moses? Doesn't he speak through us? Deus fala só por meio de Moisés, não fala por meio de nós? They had their gifts, they had their calling. Eles têm os seus dons, têm o seu chamamento. They're servants of the Lord. São servos do Senhor. They should go to the Lord. Eles tinham que ir para o Senhor. But no, they would rather complain among the people. Eles começam então a reclamar no meio do povo. Desculpa.
Moses didn't care what position he was in, Moisés não se preocupava com qual posição que ele tinha, because his position was basically on his knees praying. porque a sua posição era estar sobre os seus joelhos em oração. Moses didn't want to be known as the leader of these people. Moisés não queria ser conhecido como sendo o líder daquele povo. Maybe you remember there was a few times up on the mountain when Moses was praying to God. Vocês se lembram algumas vezes ali sobre aquela montanha quando ele orava a Deus? And Moses said, Jehovah, these are your people, not my people. E ele falava, Jeová, esse aí é o seu povo, não é o meu povo. Why do I have to lead these people? Por que eu tenho que liderar esse povo? But Moses took up his arguments with God. Você vê? Moisés então ele reclamava, ele falava com Deus. One of the signs of somebody who has not been dealt with by the Lord is they always challenge God's authority. Dos sinais de uma pessoa que de fato não conhece de fato o Senhor dessa forma é que eles desafiam a autoridade de Deus. What did Moses have? Que Moisés tinha? God's authority. Ele tinha a autoridade de Deus. He was my servant. Ele era o meu servo. Why did the Lord come down? Por que o Senhor veio? Because the Lord stands with his servant. Porque o Senhor estava com o seu servo. But throughout the history of God's people, Mas ao longo da história do povo de Deus, pride, jealousy, ambition have hurt this work of God. orgulho, inveja e ambição de fato machucaram ou causaram danos à obra de Deus. Now, what happened when they argued? E o que aconteceu quando eles começaram ali a discutir e reclamar? Moses fell on his face and prayed. Moisés caiu sobre sua face e começou a orar. We see in verse 9. Versículo 9 você vê isso. So the anger of the Lord burned against them, and he departed. And when the cloud had withdrawn from over the tent, Miriam was leprous and white as snow. As Aaron turned toward Miriam, behold, she was leprous. And Aaron said to Moses, "Oh, my Lord, I beg you, do not account this to us, which we have acted foolishly, in which we have sinned. Do not let her be like one dead, whose flesh is half eaten away when he comes from the mother's womb." E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Moses cried out to Jehovah, saying, "Oh God, heal her, I pray." But the Lord said to Moses, "If her father had but spit in her face, would she not bear her shame for 7 days? Let her be shut out for 7 days outside the camp, and afterwards she may be revived again." So Miriam was shut outside the camp for 7 days, and the people did not move on until Miriam was received again. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Moses did not seek revenge. He prayed for those who were contending. Moisés não buscava vingança, mas ele orava por aqueles que contendiam com ele. But God would have discipline upon his servants. Mas Deus exerceu disciplina sobre os seus servos. God's servants always need discipline as long as their selves pop forward with ambition and pride. O Senhor sempre disciplina os seus servos toda vez que orgulho realmente é exaltado, And é you see manifestado. that Miriam had to wait outside the camp in humiliation for 1 week. Observe então que Miriam foi colocada para fora do arraial por 1 semana numa atitude de But we humilhação. also see what else happened. Nós também vimos o que mais aconteceu. During those 7 days, Durante aqueles 7 dias, God's purpose in moving the children of Israel to the next place was delayed. ao mesmo tempo, o propósito de Deus em mover o seu povo para o próximo local, esse propósito, ele sofreu atraso. God was moving his children over to Kadesh Barnea with the intention of them going in the promised land. O Senhor estava movendo o seu povo, então, na direção de Cádiz Barneia, no sentido de levá-los até a terra prometida. But the Lord's calendar Mas no calendário de Deus, was delayed by the ambition and the dealings of his servants. foi atrasado por conta daquela interação dos seus servos. Only God is patient enough
to deal with us. Somente Deus tem paciência suficiente para tratar conosco. If you're God's servant, I hope your desire is to be God's special servant. E se você é um servo de Deus, eu sei que o seu desejo é ser um servo especial de Deus. More than a Miriam, more than an Aaron, a Moses. Muito mais do que Miriam e muito mais do que Arão, você deseja ser Moisés. Because it was through Moses that God's glory could shine and the people see God. Foi por meio de Moisés, então, que a glória de Deus pôde brilhar e as pessoas puderam sim ver a glória de And Deus. we want to be such Christians that Jesus can be seen through us. Nós queremos ser tais cristãos de tal forma que o Senhor Jesus possa ser visto através de nós. Now, only God can shape such a servant. Somente o Senhor nosso Deus pode formar um servo assim. Now, in the comparison in Hebrews chapter 3, not only is Moses called a servant, Na comparação com Hebreus capítulo 3, Moisés não somente é chamado de servo, but specifically in these two aspects, Moses was the Old Testament equivalent of the apostle and priest. e na linguagem do Novo Testamento, Moisés é o equivalente daquele sumo sacerdote e apóstolo. Even though Aaron was called the high priest, Ainda que Arão fosse o sumo sacerdote, Moses was in fact a priest in the house of God. Moisés também era um sacerdote na casa de Deus. Psalm 99:6 says Moses and Aaron were among his priests and Samuel was among those who called on his name. Então, em Salmo 99:6 é mencionado que Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes e Samuel estava entre aqueles que invocavam o nome do Senhor. And Moses was also an apostle. E Moisés também era um apóstolo In the old dispensation. um apóstolo da dispensação antiga, An apostle in the house of God. um apóstolo na casa de Deus. He laid the foundation. Ele lançou os fundamentos. He literally had the tabernacle built according to the heavenly plan. Literalmente, ele fez com que o tabernáculo fosse edificado segundo aquele And plano as an celestial. apostle, he led his people to the promised land. E como apóstolo, ele conduziu aquele povo até a terra prometida. So we all remember in 1 Corinthians chapter 10, Todos nós nos lembramos ali em 1 Coríntios capítulo 10, when Paul is talking about the children of Israel, quando Paulo está falando a respeito dos filhos de Israel, he says that Moses led them through the sea and through the cloud and gave them drink from the rock. e que Moisés os fez atravessar o mar e a nuvem e também fez-los beber da água da rocha. So Moses was to be God's apostle. Então Moisés deveria ser o apóstolo de Deus. Moses was to be God's priest. Moisés era, de fato, o sacerdote de Deus. He was God's servant. Ele era servo de Deus. This morning we want to see how God began to shape Moses into a servant, his servant. Nesta manhã nós queremos ver como Deus de fato começou a moldar Moisés como seu servo. Maybe we should turn to Romans in chapter 9. Vamos abrir então no livro de Romanos, capítulo 9. Here Paul is dealing with how God is shaping all of the nation of Israel. E aqui nós vemos como Deus está formando toda a nação de Israel. I just point us to two verses to get a picture. Eu vou simplesmente indicar 2 versículos para que nós possamos ter uma visão geral. In Romans chapter 9 verses 20 and 21. E Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. On the contrary, who are you, O man, who answers back to God? The thing molded will not say to the molder, why did you make me like this, will it? Or does not the potter have a right over the clay to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? God takes his servant as a potter and begins to mold him. Deus toma o seu servo da mesma forma como um oleiro faz para poder moldá-lo. Here we see the sovereignty of God. Aqui nós vemos a soberania de Deus. We cannot always explain how exactly God prepares his servant. Nós não podemos explicar exatamente como Deus prepara o seu servo. He uniquely takes each one of us Ele toma cada um de nós de maneira singular and molds us according to his purpose. e nos conforma segundo o seu propósito. Now this is very important. Isso é muito importante. Now God has a work. Deus tem uma obra. It's a work only he can do É uma obra que somente Ele pode fazer. through vessels who've been prepared by his hands. Por meio de vasos que Ele mesmo preparou com as suas mãos. This is as our brothers are speaking
regarding the matter of the whispers of the Holy Spirit and the arrangements of the Holy É como Spirit. os nossos irmãos têm compartilhado sobre os sussurros do Espírito Santo e as disposições do Espírito Santo. There is one purpose down through the centuries. Há um propósito apenas ao longo de todos os séculos. God is always preparing something Deus está sempre preparando algo for the enthronement of His Son, Jesus Christ. para que o seu filho seja então entronizado. Even back in Egypt, when Moses came down into Egypt, there was preparations being made for the day that his son would sit on the throne. in Mesmo the lá no kingdom. Egito, quando Moisés esteve lá, Deus já estava preparando para aquele dia quando o seu filho assumiria o trono. In God's heart, He's always had a purpose for a house, for a bride, for a kingdom. O Senhor sempre no seu coração teve esse propósito para uma casa, para um reino. Why was Moses a faithful servant? Porque Moisés foi um servo fiel? Because he was faithful in God's house. Porque ele foi fiel na casa de Deus. Whatever it was He was given him to do, O que fosse dado a ele para fazer. laying those foundations according to the pattern, Lançar aqueles fundamentos de acordo com aquele padrão and celestial. all that was involved in the service of the children of God. E tudo aquilo que estava envolvido no serviço dos filhos de There Deus. was a goal, Havia um alvo, the promised land, que era a terra prometida. the land of rest, A terra de descanso. the land of the fullness of Christ. A terra da plenitude de Cristo. This was in God's heart. Isso estava no coração de He Deus. continued to speak to Moses, E ele continuou a falar a Moisés: move these children toward my purpose. faça com que esse povo avance em direção ao meu They propósito. don't see it, but you see it. Lead them on. Eles não conseguem ver, mas você vê, por favor, conduza-os. Now only a special servant who's been molded by God's hands can be such a leader. Somente um servo que foi conformado pelas mãos de Deus pode ser um líder assim. And today, as we look out over this congregation, E hoje, quando nós consideramos essa congregação, there are some people here há algumas pessoas aqui that God would make His servants. que o Senhor vai transformar em seus servos. There are some here, Há alguns aqui and the Lord's hands are already mightily upon you. sobre as quais as mãos poderosas do Senhor estão agindo de maneira poderosa. We use Moses' life just as a little picture of how God might produce a servant. Nós utilizamos a vida de Moisés apenas como quadro para mostrar como Deus de fato opera. Faz Moses, sua obra. the way the potter's hands worked upon Moses is unique and may not be exactly the way it is in your life. A maneira como as mãos de Deus conformaram a vida de Moisés foi singular e talvez não seja da mesma maneira como ele está trabalhando na sua vida. But there's two things we notice. Mas há duas coisas que nós As observamos. it were, God's two hands as the potter. É nas duas mãos de Deus como o oleiro. For every servant of God, there are these two hands. Para cada filho de Deus há essas duas mãos. On the one hand, Por um lado, there is the establishment and the development of a man of God. há o estabelecimento e o fortalecimento de um homem de Deus. The Lord provides a sovereign environment to produce His servant. O Senhor prepara um ambiente adequado para que ele possa produzir o seu servo. For Moses, it was Egypt and the wilderness. Para Moisés foi o Egito e o deserto. I don't know where it is for you, E eu não sei onde é esse local para você. but it's a sovereign place Mas é um lugar soberano, where God begins to deal with you aonde Deus começa a tratar com and você bring you into a servant of faith. e fazer com que você se torne um servo de fé. You must end up as a servant of faith in the living God. Você tem que se tornar um servo de fé diante do Deus vivo. And this happens by His hand of providence. Isso acontece por meio da sua mão de providência. You look in your life and you see these things were not by accident. E você, quando olha a sua vida, vai observar que essas coisas não aconteceram por acidente. And you bow before God. Você se curva diante de Deus Your hand is upon me. e você vê que as suas mãos estão sobre você. Now then there's the other hand. Então há a outra mão. Now this is a hand that squeezes the imperfections out of the vessel. Essa outra mão é aquela mão que espreme e tira do vaso as suas The impurezas, disciplines of the Holy Spirit. que são as disciplinas do Espírito Santo. For much in our self-life is rubbish, Porque muito na nossa vida do eu é apenas lixo. and it must be squeezed out of E us. tem que ser espremida para fora de nós. There's much in a servant of God that is just hot air and water and must be squeezed out to make a proper vessel. Há muito dentro de um servo de Deus que é apenas ar quente, vazio e precisa ser espremido para fora. And so God would work individually with each person
but always we see something of these two hands. Deus opera de maneira diferente e distinta com cada pessoa, mas sempre nós veremos essas duas mãos. Now, if we look at Moses' story, you'll soon see what I'm saying. E se você considerar a vida de Moisés, rapidamente você vai observar o que eu estou falando para In order vocês. to read the story in the New Testament, we need Hebrews chapter 11. E para vermos essa história no Novo Testamento, nós vamos ler Hebreus capítulo... If you'll turn there, Hebrews chapter 11, right? yeah, Hebrews chapter 11. Hebreus capítulo 11. And we'll also need Acts chapter 7. E nós vamos precisar de Atos capítulo 7 também. Hebreus capítulo 11 e Atos capítulo 7. We begin in Hebrews chapter 11 at the beginning. Vamos começar lendo o capítulo de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, ali no princípio. Verse 23. Versículo 23. Hebrews chapter 11, verse 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. By faith, Moses, when he was born. Pela fé, Moisés, apenas nascido. Now, wait a minute. Espera um pouquinho. Now, how could Moses have faith when he was born? Como é que Moisés podia ter fé quando ele tinha acabado de nascer? He came out of his mother's womb, he said, I believe. Ele saiu do ventre da sua mãe e falou assim, eu creio. No, but we see from his very birth, there was something of God's sovereign providence taking hold of the situation. Não, mas nós vemos que a partir do seu próprio nascimento houve algo da providência de Deus tomando conta dele. Indeed, it was by faith. Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's edicts. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Indeed, Moses was born by faith. De fato, Moisés nasceu pela fé. Pharaoh wanted all the young boys that were born to be killed. O faraó, o edito dele era que todos os meninos que tivessem nascido fossem mortos. But praise God, there was the faith of the midwives. Mas, pela graça de Deus, houve a fé daquelas parteiras. And the midwives ran around from tent to tent, and as the Jewish women gave birth, they took care of it, and then they told the Pharaoh, these Jewish women are just too good at giving babies. Então, na verdade, à medida que aqueles bebês iam nascendo, aquelas parteiras iam de tenda em tenda, e elas falaram para Faraó, essas mulheres judias são muito boas em dar à luz. Praise God for the faith of such women. Graças ao Senhor pela fé de tais mulheres. But then Moses' mother and father, Mas então os pais de Moisés, now when they saw Moses, quando eles viram Moisés, they said, there's something unusual about this child. tem algo que é peculiar a respeito dessa criança. Now, I know all children, when they are born, they look ugly. Eu sei que todos os bebezinhos, quando nascem, são horríveis. They're all wrinkled up. And São feios, tudo enrugado. But even so, his mother and father looked and said, there's something Mas ainda assim o pai e a mãe olham, tem alguma coisa aí. something special. Tem algo especial aí. Now, I don't think they said that about Miriam and Aaron. Eu não acho que eles falavam a mesma coisa a respeito de Miriam e de Arão. Maybe this is why Miriam and Aaron were mad at Moses. Acho que é por isso que Miriam e Arão tinham muita raiva de Moisés. You could have your own imagination. You think Você pode- Moses was born smiling? Você pode ter sua própria imaginação, você pode achar que Moisés nasceu It sorrindo. was something by faith that was there. E algo pela fé que estava ali. And so when they couldn't hide the baby any longer because Moses, being a great man of God, had great lungs and could cry very loud. Então, quando eles não conseguiam mais esconder Moisés, que sendo um grande homem de Deus, ele tinha pulmões grandes e chorava muito alto. Now they couldn't hide his crying any longer from the Egyptians. Não conseguiram mais esconder o choro daquele bebê dos Now what do we egípcios. do? O que a gente faz? Do we kill our child? Nós matamos nosso filho? We cannot. Nós não podemos. And they made an ark. E fizeram aquela pequena arca. And they put the baby in the ark. E colocaram o bebê naquela pequena arca. And by faith, they put him into the little stream. E pela fé colocaram naquele pequeno ribeiro. Now the stream could have gone out into the Mediterranean Sea. Aquele riozinho podia desembocar até mesmo lá no mar Mediterrâneo. But instead, this little boat went around the corner, and there was Pharaoh's daughter bathing. E de alguma forma aquela arca foi ali se desviando, navegando até o lugar onde estava a filha do faraó se banhando. By faith, Miriam was watching through the bulrushes. Pela fé, Miriam estava observando ali por meio daqueles By faith, matos.
Pharaoh's daughter saw this child and fell in love. E pela fé, a filha do faraó viu aquele menino e se apaixonou por ele. By faith, Miriam ran and said, I know just the right woman to take care of this child. E pela fé, Miriam correu até ela e falou assim: eu conheço a mulher certa para cuidar dessa criança. And so Moses grew up in the house of Pharaoh Então Moisés, ele cresceu na casa de Faraó, under his own mother's care. sob o cuidado da sua própria mãe. Now, is that a miracle or what? Isso é um milagre ou o quê? Is there any way man could have prepared such a thing? Será que algum homem poderia preparar tal cenário? This indeed is the hand of God. Verdadeiramente é a mão de Deus. Now, the Lord is concerned about education. Então o Senhor está preocupado com a educação. I know all of you are also concerned that your kids get a college degree. Eu sei que todos vocês aí estão preocupados para que seus filhos possam se formar na universidade. And so the Lord sent Moses to the University of Egypt. Então o Senhor enviou Moisés para a Universidade do Egito. We see in Acts chapter 7, Nós vemos isso lá em Atos capítulo 7. just one verse regarding his development. Apenas um versículo que fala a respeito do seu desenvolvimento. In Acts chapter 7, verse 22, Atos capítulo 7, versículo 22. Now Moses was educated in all the learning of the Egyptians, and he was a man of power in words, in deeds. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moses got the best education. Moisés obteve a melhor educação. His Jewish parents couldn't afford it, Os seus pais judeus nunca poderiam pagar por aquilo. but somehow he got a scholarship from Pharaoh's daughter. De alguma forma ele ganhou uma bolsa lá da filha do faraó. He learned everything. E aprendeu tudo. How to build bridges, engineers. Como construir pontes e toda a engenharia. He learned math. Aprendeu He matemática. learned languages. Aprendeu as línguas. He learned religion. Aprendeu sobre as religiões. He learned how to make cell phones. Aprendeu como fazer telefone celular. Well, maybe not that. So he was a learned man, Ele era um homem que tinha uma cultura muito grande. conversant in a number of languages. E ele era fluente em várias línguas. In the court of Pharaoh, you met people from many nations. E na corte de Faraó você encontrava com pessoas de muitas nações. He knew how to hold his knife and his fork. Ele sabia como de fato usar a faca e o garfo. He knew all the things that a young man should know with a future. Ele sabia todas aquelas coisas que um jovem deveria saber para poder ter um And not futuro only brilhante. that, E não apenas the isso. Holy Spirit tells us he was mighty in words and deeds. Mas o Espírito Santo nos diz que ele era poderoso em palavras e obras. Now the Jews have many traditions about Moses. Então os judeus têm muitas tradições a respeito de Moisés. Some say he was an engineer who built the pyramids. Alguns dizem que ele foi um engenheiro que projetou e construiu as pirâmides. Some say he was a great warrior who went out to war and defeated the Nubians in a great battle. E que ele foi um grande guerreiro que de fato foi na batalha e venceu os núbios em diversas vezes. We actually don't know much about that time, Na realidade não sabemos muito a respeito dessa época, but we see that the Lord used these things to establish him. mas nós vemos que o Senhor utilizou aquelas coisas para poder estabelecê-lo, A strength he needed, com a força de que ele precisava, a mind he needed, a mente da qual ele necessitaria, a sense of proportion and politics he needed. um senso de proporção e de política que ele precisaria. The Lord's sovereign hand was upon him. A mão soberana de Deus estava sobre ele. God works in amazing ways Deus opera de maneiras maravilhosas. in preparing his servants. Ao preparar os seus servos, When you think in the Old Testament and in the Bible of the way God raised Daniel quando você considera a palavra de Deus e vê como Deus levantou Daniel, out of nobility, no meio daquela nobreza, Isaiah out of the royal household, e Isaías no meio daquela constituição real, we see God's sovereign hand. nós vemos ali a mão soberana de Deus. But also in the forming of David, a shepherd boy. Mas também na conformação de Davi, que era um menino pastor. In the forming of Saul of Tarsus. E também na conformação de Saulo de Tarso. In many of these examples, as you know in the scriptures, you can see from their early days, God had his hand upon these young men and women. E muitos desses personagens você consegue ver que desde muito jovens você poderia ver a mão conformadora de Deus. And things were placed within their lives Yes. that the Lord would use at the right time. As coisas que foram colocadas em suas vidas que Deus utilizaria no momento correto.
Even throughout church history, we see that men of God have been raised up in most extraordinary ways. E mesmo na história da igreja nós vemos os homens de Deus sendo levantados das maneiras mais extraordinárias. Now you know that John Wesley, the beginning of the Methodist movement, this man was a great man of God. Então você deve se lembrar de John Wesley, aquele que deu início ao movimento metodista. Ele foi um grande homem de Deus. He was one of the instruments used of God in the great awakening that happened in England in the 18th century. Ele foi um dos vasos que Deus utilizou naquele grande revivamento que aconteceu na Inglaterra nos anos de 1800. Now his upbringing and establishment by God's hand of providence was not in a fancy and a rich home. A maneira como Deus o preparou não foi num lar que era rico, abastado. His father was a preacher. O seu pai era um pregador. And his wife, his mother was the daughter of a preacher. E a sua mãe era filha de um pregador. They were very poor, Eram muito pobres, but they were very rich. mas eram muito ricos. They had 19 children. Eles eram 19 irmãos. Now that's rich. Isso é riqueza. And John Wesley was number 15 out of 19. E o John Wesley era o número 15 entre 19. But John grew up in the reality of his home Mas John Wesley cresceu na realidade daquele lar. among 10 brothers and sisters, Entre 10 irmãos e irmãs, because 9 of them died. porque 9 dentre aqueles 19 morreram. What kind of a life? Que tipo de vida era essa? How crowded this little cottage. Como era cheio e apertadinho aquele What pequeno could local. Susanna Wesley do? O que foi que a Susanna Wesley fez? No washing machine, Ela não tinha lavadora automática, no gas range, não tinha fogão a no gás, microwave, não tinha micro-ondas, many children to feed. tinha muitos filhos para poder alimentar. And how to raise these children? Como é que ela poderia então educar e Only cuidar das only crianças? rich people could go to schools. Somente os ricos poderiam ir para a escola naquela época. Susanna, John's mother, had to raise him homeschool. Então a Susana, mãe de John Wesley, teve de fato ensinar ali na própria casa. How did she do? Como é que ela fez isso? What do you think? O que você acha que ela fez? By the time John was 12, Quando John Wesley tinha 12 anos de idade, he knew the Bible ele conhecia a Bíblia in English, em inglês, Greek, grego, Hebrew, hebraico, Latin, latim and French. e francês. He could read the philosophers, Ele já conseguia ler os grandes filósofos. and Susanna would reason with him regarding matters of logic and Platonic thought. Então a Susana poderia então discutir com o John Wesley a respeito de grandes filosofias e daquelas filosofias platônicas. I live in an apartment in Manhattan only with my wife. Eu vivo num apartamento lá em Manhattan com apenas minha Just the esposa. two of us in a large apartment. Somente 2 de nós naquele apartamento grande ali. We have meetings in our apartment, and then the apartment becomes a very small apartment. Então, como nós temos reuniões no nosso apartamento, de repente nosso apartamento se torna muito pequeno. But in the morning, I take my Bible and try to find some place to have a quiet time. Então, de manhã eu tomo minha Bíblia e fico procurando ali um lugar para poder ter o meu momento tranquilo. I have to decide that corner, that room over there, I don't know. Eu vou para aquele canto ali, ou para aquele cantinho de lá, não sei onde é que eu vou. Can you imagine John Wesley with his Bible? Você pode imaginar John Wesley com a sua Bíblia He steps over 10 children. e sai tropeçando em cima de 10 irmãos. There's only the kitchen, living room, and one bedroom. Só tem a cozinha, a sala de estar e um quarto. de dormir. Now, between what two people do I have my quiet time? Entre que 2 irmãos eu vou estar quieto ali para poder ler. His upbringing was not easy, A maneira como ele cresceu não foi fácil, but God's sovereign hand was on it. mas a mão soberana de Deus estava sobre ele. And then you know all about Count Zinzendorf, Também você deve ter ouvido falar do Conde Zinzendorf, the famous leader of the Moravian revival. que foi aquele líder bastante famoso do movimento moraviano. He had much to do with John Wesley's conversion, by the way. Ele teve uma influência muito grande na conversão do John Wesley. Imagine being born a count. Imagine você nascido um conde. How many of you are counts? Quantos aqui são condes? Any lords? Tem alguns Baron. sirs, barão, Kings? reis. You're all kings. Raise that hand. Todos são reis, né? Então pode levantar. He was born a count E Zinzendorf nasceu conde, because his mom and dad were big people of nobility, porque os seus pais e sua mãe eram grandes pessoas naquela nobreza. and other complications of business. E tinha outras complicações ali dos negócios. They had no time for the count. E eles não tinham muito tempo para gastar com aquele What do conde. you do when you have no time for your children? O
que acontece quando você não tem tempo para dedicar aos seus filhos? You send them over to grandma's house. Você manda para a casa da vovó. Now, how many of you were raised in grandma's house? Quantos de vocês aqui foram criados pela vovó? Many times it's grandma who prepares the servant of God. Então você vê que muitas vezes são as vovós que preparam os servos de Deus. It just so happened that grandma was a little bit crazy. Então aconteceu o fato daquela vovó ser um pouco doidinha. She was a Christian pietist. Ela era uma pietista cristã. Now, what that means? She was a crazy Lutheran. Ela era uma luterana doidinha. Aí não ajudou muito também, não. Why? Por quê? Because she loved to have Bible studies in her home. Porque ela amava ter estudos bíblicos na sua casa. Several times a week. Várias vezes por semana. People come over, study the Bible. As pessoas vinham para estudar a Bíblia, Sing hymns, cantar hinos, pray. orar. And this is the way Count Zinzendorf grew up. E foi assim que o Conde Zinzendorf cresceu. Loving Jesus, Amando a Jesus, smelling Jesus, cheirando a Jesus, seeing Jesus in these wonderful pietists. contemplando Jesus naqueles petistas maravilhosos. God has his sovereign ways of raising up his children. Deus tinha maneiras maravilhosas de fato educar os seus filhos. Whatever your circumstances are, Quaisquer que sejam as suas circunstâncias, God's hand is upon you. a mão de Deus está sobre você. In your deficiencies as well as in your strengths. Nas suas imperfeições, como também nas questões que você é forte. Those circumstances have been molding you. É aquelas circunstâncias que têm conformado você. Now there comes that moment Há então um momento in a servant's life que na vida de um servo, where they sense their calling. quando eles sentem aquele chamamento They sense their desire to serve the Lord. e sentem aquele desejo de servir ao Senhor, Something happens. algo acontece. This matter of calling is mysterious. Essa questão do chamamento é muito Now misteriosa. I'm convinced that many of you have sensed a calling to be a special servant of the Lord. Eu sei que muitos de vocês devem ter sentido esse chamamento especial de ser um servo do Senhor. Some people don't hear the calling Algumas pessoas não ouvem o chamamento because all they're listening to is outside things. porque eles estão ouvindo para aquelas coisas externas, exteriores, They don't hear the whispers. mas não ouvem aquele sussurro. But somehow all of that years of training with Moses with his mother by his side E talvez todos aqueles anos de treinamento com a mãe de Moisés ao seu lado brought him to the place fez com que ele chegasse àquela situação, àquela posição, where he had a desire to know more about the Jewish people and their God. quando ele teve aquele desejo de conhecer mais a respeito do povo judeu e do seu Deus. So we read back in Acts chapter 7, Então nós lemos lá em Atos capítulo 7, verse 23, now when he was approaching the age of 40, it entered his mind to visit his brethren, the sons of Israel. And when he saw one of them being treated unjustly, he defended him, took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptians. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Now, when he was about 40 years old, Quando ele tinha cerca de 40 anos de idade, it says in the Bible, it entered his mind to go visit the Jews. diz aqui na Bíblia que veio à sua mente visitá o Do povo you de think that Israel. was it? Você acha que isso foi só isso? He just had an idea one day? Você acha que simplesmente essa ideia apareceu num dia? This was God's timing. Não, esse foi o momento exato de Deus. When he went out among the Jews, Quando ele foi lá entre os israelitas, something in him, algo nele, he knew ele sabia these were his people. que aquele era o seu povo. He turned his back on all of Egypt. These are my people. Ele deu as costas a tudo aquilo que era do Egito e considerou aquele como sendo seu povo. Now he had some kind of heart that was absolute. Ele tinha um coração que era absoluto. And when he saw this Jewish man being mistreated, he killed the Egyptian. E quando ele viu aquele homem de Israel sendo injustamente maltratado por um egípcio, ele matou aquele egípcio. And in this confusing moment, E naquele momento ali de confusão, he sealed forever. ele selou para todo sempre. He accepted his calling from God to be a servant. Ele aceitou o seu chamamento de Deus para ser um servo. Now, over in Hebrews, it tells the story in a different angle. Em Hebreus, essa história é contada sob um ângulo diferente. It says in verse 24, by faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Hebreus capítulo 3, versículo 24.
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Now, a servant of God, in some very real way, comes to a crisis where he must turn his back upon the world. Então, o servo de Deus, ele chega num momento daquele de transição, de crise, em que ele de fato tem que dar as suas costas para o mundo. In order to follow Jesus, we must turn our back on ourselves and take up his cross and follow. E de fato nós vamos seguir o Senhor, um dia nós temos que dar as costas para nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. The calling of God comes up, rushing up in the heart. Então o chamamento de Deus vem como que borbulhando em nosso coração. You sense your destiny. E você sente o seu Indeed, destino. Moses was destined to redeem and deliver these children out of Egypt and slavery. E Moisés estava destinado a redimir e tirar aquele povo da escravidão. This was his calling. Esse era o seu chamamento. But to do it, Mas para he realizá-lo, must turn his back on the world. ele tinha que dar as suas costas para o mundo. Now here is where many servants die. E é exatamente aqui que muitos servos morrem. Spiritually, they die in compromise. Espiritualmente eles morrem ao fazer concessões. They sense the urging of God's calling. Eles sentem aquela urgência do But chamamento de Deus. because they love the world, Mas pelo fato de amarem o mundo, they do not turn eles não dão as in costas para o mundo. absolute consecration. Em consagração absoluta. And any further development of this servant is stifled. E todo o desenvolvimento futuro daquele servo vai ser parado ali. Many callings of God are aborted Muitos chamamentos de Deus são abortados, because we love the world. porque nós amamos o mundo. But Moses turned his back on Egypt. Mas Moisés deu as costas ao Egito. And by faith, E pela fé, he would rather have the reproaches of the children of God than the glory of Egypt. ele preferiu sofrer a reprovação do que de fato ser chamado alguém do Egito. Now it is also at this crisis E quando ele passava por essa crise, that we first see the other hand of the potter coming upon Moses' life. é que nós vemos pela primeira vez a outra mão do oleiro chegando e atuando sobre esse vaso. Indeed, he accepted his calling by faith. E de fato ele aceitou o seu chamamento pela fé. But we see that he did everything out of his self-life. Mas aí nós vemos que ele fez tudo por meio da sua vida, do eu. The most dangerous people in this world are terrorists. As pessoas mais perigosas desse mundo são terroristas. The most dangerous Christians in this world Os- are those who are called to serve and do so out of their own strength. Os cristãos mais perigosos do mundo são aqueles que são chamados e querem fazer tudo a partir de si mesmos. His first mistake was that he believed that all of God's children of Israel would go along with his idea. A primeira ideia que ele teve que foi errada, achando que todo o povo de Israel viria seguindo a ele de acordo com a sua própria ideia. I've killed an Egyptian. Eu matei um egípcio. I'm with you, you're with me. Eu estou com você, vocês estão comigo. And they all said, who are you? E eles falam assim, quem que é você? He found himself alone in his calling. Ele se encontrou sozinho no seu chamamento. But of course the second mistake is very obvious. E é claro que o segundo erro é muito óbvio. Now what's that? Qual que foi? This is not a very good strategy for delivering the children out of Egypt. How many Egyptians do you have to kill before you can bring them out? Aquela estratégia que ele usou não foi muito bem pensada para poder libertar o povo de Israel. Quantos egípcios ele teria de matar para de fato libertar o povo de Israel? Oh, I'm going to deliver the children, and so I kill one Egyptian every day. How long does this take? Eu vou libertar o povo do Egito, eu vou matar um egípcio por dia. Quantos dias vai demorar? Do you think maybe God has a better way to bring all the children out of Egypt? Será que Deus teria uma ideia um pouquinho melhor para tirar todos os filhos de Israel do Egito? But here's where many servants of God try to do things their own way. E é exatamente nesse ponto que muitos servos de Deus fazem a coisa da maneira errada. Now we can see that Moses wasn't ready. He was called. Nós podemos ver que Moisés não estava pronto, mas apesar de ter sido chamado. But what does it strike you as a few things that are missing in this servant of God's life? O que você identifica como aquelas coisas que estão faltando na vida de um servo de Deus? Number one, Número 1, he didn't know the Lord. ele não conhecia o Senhor. Jehovah had never spoken to him, Jeová nunca havia falado com ele, except perhaps this whisper in his heart regarding his calling. a menos daquele pequeno sussurro concernente ao seu chamamento. How can somebody be a servant of the Lord who doesn't know the Lord? Como alguém pode ser um servo do Senhor se não conhece o Senhor?
How can somebody say, in your name I've prophesied, in your name I've cast out demons, and Jesus say, I don't even know you? Como alguém disse que no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, Jesus falou assim, eu nem mesmo te conheço. Back in the United States, our whole psychology is instant. Lá nos Estados Unidos, a nossa psicologia é instantânea. We even have instant boja queijo. A gente tem até pão de queijo instantâneo. And that's what it tastes like. E é exatamente o gosto que deve ser esse It's mesmo. no good. Não é bom, não. We like to do everything fast. A gente quer fazer tudo rápido. Somebody gets saved. Alguém vai ser salvo I'm called to the ministry. e já sou chamado para o ministério. 2 years later, they're in the ministry. 2 anos depois já estão lá no ministério. They don't know the Lord. Eles não conhecem o Senhor. They've got a lot of zeal. Tem muito zelo. They do everything out of themselves. Fazem tudo a partir de si mesmos. This is not the Lord's way. Mas este não é o caminho do Senhor. You know, I got saved when I was 20 years old. Você sabe, eu fui salvo quando eu tinha 20 anos de idade. It was quite an amazing year. Foi um ano impressionante. In April, I got saved. Em abril eu fui salvo. In May, my mother got saved. Em maio minha mãe foi salva. In June, Em my junho- father got saved. Meu pai foi salvo em junho. In August, my sister got saved. Em agosto minha irmã foi salva. Then my older brother, he's very stubborn, Então meu irmão mais velho ele é um pouco turrão. is October when he got saved. Foi só em outubro que ele foi ser salvo. So that's my whole family, a whole family saved. Então toda a minha família foi salva. Now everybody was impressed. Todo mundo ficou impressionado. They said, hey, I think you should be a preacher. Ah, falaram para mim, você vai ser um pregador. Now, I heard the calling of God. E eu vi um But I chamamento was a aí. Christian less than 2 years. I was already pastoring. E eu era cristão há apenas 2 anos e já era pastor. Now, I hate to even think what those people must be like that I shepherded in those early Eu days. não quero nem mesmo lembrar o que aquelas pessoas ouviram quando eu era pastor naqueles dias. Many wounded sheep, many sheep without any wool. Acho que talvez tinha ali muitas ovelhas machucadas e ovelhas sem qualquer lã. But back in those days, you think zeal is what a servant needs. Naquela época eu achava que zelo era aquilo que um servo precisava. But the hand of the Lord took hold of Moses Mas a mão do Senhor tomou conta de Moisés. and decided that Moses needed to be trained as a servant for 40 years on the backside of the desert. E decidiu que Moisés precisaria ser treinado como servo lá atrás do deserto, Now por 40 anos. that's very difficult, Isso é muito difícil. to be trained on the backside of the desert. Ser treinado atrás do deserto. Here he was a man, mighty in words and deeds, Aqui estava um homem que era poderoso em palavras e obras. but he needed 40 years of undoing. E foram necessários 40 anos de desfazimento. Undoing man's wisdom, Desfazendo a sabedoria dos homens. man's ways, Os caminhos dos homens. man's strengths, A força do homem. being dealt with in pride, Sendo tratado no seu orgulho. Impatience. Na sua paciência. anger. Na sua ira. Can you imagine what it would have been like if Moses, from the moment he killed the Egyptian, had begun to lead the children out of Egypt? Você pode imaginar o que aconteceria se naquele momento que Moisés matou o egípcio, ele fosse então liderar o povo de Israel? Before he had been dealt with by the hand of God, where he squeezed out his flesh life. Antes que ele pudesse ter sido tratado pela mão de Deus e aquelas coisas fossem espremidas para fora dele, da sua He carne. may have brought all the children to the Red Sea and got them through. Talvez ele trouxesse o povo de Israel até o Mar Vermelho e fazê-los passar. But as a leader with a self-life, he would have killed all the children of Israel. Mas com o líder, com a vida do eu própria, ele faria com que aquelas pessoas morressem. He would go up to the mountain and say, God, cast down stones on those people. E They're no good. ele iria para o alto do monte e falar assim, lança saraiva sobre aquele povo. Moses was a great man of God. Moisés foi um grande homem de Deus. But until he was broken, he was useless. Até que ele fosse então quebrantado, ele era inútil. Now, does that sound unfair? Isso soa para você como sendo algo injusto? Then it seems unfair what the Lord did to Joseph, Então parece que foi injusto o que o Senhor fez com José. or the time of Jacob when he had to stay with his father-in-law and go through all that misery. Ou talvez o que Deus fez com Jacó, quando ele ficou com seu sogro e ele fez-lo passar por toda aquela situação. Or the years that passed by as David hid from cave to cave against King Saul. Aqueles anos então que Davi também passou se ocultando nas cavernas, se escondendo de Saul. Or the 11 years of silence in the Apostle Paul's life. Ou aqueles 11 anos de silêncio na vida do apóstolo Paulo. The Lord loves his servants so much.
O Senhor ama tanto os seus servos, that he must deal with us. porque dessa forma ele precisa de tratar conosco. To prepare a vessel of honor Para preparar um vaso de honra, takes some heat, é necessário calor, takes some discipline, é necessário disciplina, takes some breaking. é necessário quebrantamento. There's so much flesh that rules us. Há tanto da carne que governa sobre nós. And there's so many sincere servants of God today. E há tantos servos de Deus sinceros hoje. But everything they're doing is out of their own strength, their own soul life, their own personality. Mas tudo que fazem vem da sua própria vida do eu, da sua própria personalidade, da sua própria força. If a person is a sincere servant but lives and ministers out of their soul life, they will burn out. Mas se alguém de fato, um servo, ele faz aquelas coisas a partir da sua própria vida, ele vai se queimar muito rápido. Now God must take and mold his servants in a secret place. Então Deus precisa tomar o seu servo e moldá-lo, conformá-lo em lugares secretos. We mentioned about John Wesley, Nós mencionamos a respeito de John Wesley, such a great man of God. um grande homem de Deus. Has a Bible in all these languages. Ele conhecia a Bíblia em todas aquelas línguas. He goes to Oxford University. Ele foi para a Universidade de Oxford. He starts the Oxford Holy Club. E ele começou aquele clube santo de Oxford. Every day they get up early. Todas as manhãs se They levantavam pray. cedo, oravam, They give to the poor. eles davam aos pobres. They live only on one meal a day. Eles sobreviviam com apenas uma refeição por Holy dia. men of God. Homens santos de Deus. He gets ordained to the ministry. Então ele foi ordenado no ministério. Says, send me to United States. E ele falou, envie-me para os Estados Unidos. He goes as a missionary to preach to the Native Americans. Então ele vai como missionário pregar para aqueles nativo-americanos. Such zeal, Tanto zelo, such a desire for God. tanto desejo por Deus. He was a complete disaster. Ele foi um desastre completo. He didn't save a Native American. Ele não conseguiu salvar nenhum And he nativo-americano. came into so many problems that he began to wonder if he was even a Christian. E ele entrou em tantas dificuldades e problemas que ele começou até a questionar se ele era mesmo cristão. He went back home from the state of Georgia back to England in complete defeat. E ele estava então voltando lá do estado da Geórgia para a Inglaterra em completa derrota. But the Lord had to let John go through this defeat. Mas o Senhor permitiu que John Wesley passasse por essa derrota. And back on the ship on the way home, E naquele navio que o levava para casa, he na met Inglaterra, some Moravians. ele conheceu alguns moravianos. And they questioned John. E eles questionaram a John. Do you have assurance of your salvation? Você tem firmeza e certeza da sua salvação? When John got back to England, E quando John Wesley chegou na Inglaterra, very soon, muito cedo, his heart was strangely warmed. o seu coração foi aquecido de maneira diferente. He smelled the fragrance of Christ. Ele sentiu a fragrância de Cristo. He knew indeed he was saved. E ele sabia que de fato era salvo. And the Lord set England on fire E, through this servant. e por meio desse servo, o Senhor incendiou a Inglaterra. But so much has to be drawn out of us. Mas tem tanto que precisa ser extraído, tirado de nós. I'm sure our brother Luis will speak about God's dealing in the life of the Apostle Paul. Eu creio que o nosso irmão Luiz deve compartilhar sobre o lidar de Deus na vida do apóstolo Paulo. See, Samson's life was like taking a fox and lighting his tail on fire and sending him like a torch through the harvest. É como se de fato tomasse uma raposa, colocasse fogo na cauda dela e soltasse ela no meio da seara. That's like the Apostle Paul. Esse era o apóstolo Paulo. I'm saved. Eu sou salvo. I'm willing to die. Eu estou desejoso de morrer. I saw Stephen die. Eu vi Estevão morrer. I want to be next. E eu quero ser o próximo. I'm doing anything for Jesus. Eu estou fazendo qualquer coisa por Jesus. Jesus says, Paul, please go down in the basket. We have to hide you. Aí o Senhor fala com Paulo assim, Paulo, entra nessa cestinha e desce lá. Please, for the sake of God, Não, go back home to your city and make tents. por amor ao Senhor, volta para a sua cidade e vai lá fazer tendas. Such a dangerous zealot. Ele era uma pessoa zelosa tão perigosa. Oh, but until the Lord deals with his soul, Mas até que o Senhor pudesse então tratar com a sua alma, he's not ready to serve. ele não estaria pronto a servir. During this time of waiting, Então, durante essa época de espera, Moses on the backside of the desert, Moisés ali por detrás do there's so deserto, much we could say. há muito que nós podemos dizer. There's much you learn in silence. Há muito que você aprende em silêncio. There's much you learn in being undone. Há muito que você aprende em ser desfazido. But for us, this 40 years on the backside of the desert is a very important principle for everyone who would be a servant of God today. E esse
princípio de ficar 40 anos atrás do deserto é algo importante para cada um de nós hoje. I have seen many servants of God come and go. Eu vi muitos servos de Deus chegarem e desaparecerem. And with all of you, we can thank the Lord for those who surely and sincerely ministered Christ among his people. E dentre vocês, nós damos graças ao Senhor por aqueles que de maneira sincera têm ministrado a Cristo. But in this day, there's a demand that the Lord places upon his people. Mas hoje há uma demanda que o Senhor coloca sobre o seu If povo. we would learn to be servants of God, Se nós desejarmos ser servos de Deus, first, there must be 40 years. primeiro tem que acontecer aqueles 40 Now, this anos. is not a literal period of time, Não é um período literal de 40 but the anos. principle is this. Mas o princípio é o seguinte. First, Primeiro, you must learn to be a brother você precisa aprender a ser um irmão, before you can serve the brethren. antes que você possa servir aos irmãos. As I told you, I became a pastor by the time I was 2 years old. Como eu falei para vocês, eu me tornei um pastor depois de 2 anos de convertido. And I served the Lord as a pastor for 10 years. E eu servi ao Senhor como pastor por 10 anos. And then one day, God put his hand on me. Então um dia o Senhor pôs a sua mão sobre mim. He says, do you see my work, what I want? E você consegue enxergar a minha obra, aquilo que eu I quero? want all of Jesus, nothing of you. Eu quero tudo de Jesus e nada de I você. said, where do I begin? E aí eu falei, onde quer And começar? so the Lord began some years in my life. Aí o Senhor deu início a alguns anos na I minha vida. resigned from the ministry, Eu abri mão do ministério, took a regular job in the secular world, então assumi um trabalho normal and I learned how to become a brother. e aprendi a ser um irmão. You know, many pastors never know what it is to be a brother. Eu sabe que muitos pastores não sabem o que significa ser um irmão. They live in a different world. Eles vivem num mundo diferente. But when you're a brother, Mas quando você é um irmão, you can appreciate when a brother gets a message together on Saturday night você consegue apreciar como um irmão prepara uma mensagem no sábado à noite. because he's been working all week. Porque ele estava trabalhando a semana toda. You can appreciate people who go to second mile. Você They go to second mile to help. você consegue apreciar aquelas pessoas que de fato andam a segunda milha para poder ajudar. The best way to become pastor A melhor maneira de se tornar um pastor is to have been a sheep, é ser uma ovelha. to learn what it means to have to be fed by God. Aprender o que significa ser alimentado por Deus. Many times what we call pastors today Muitas vezes o que aqueles que nós chamamos de isn't pastores even the hoje scriptural definition of pastor. eles não são nem mesmo aquilo que está descrito na palavra como But more pastor. importantly, many pastors today Mas mais importante, muitos pastores hoje are more concerned for their personal ambition than for the sake of the sheep. estão mais preocupados com as suas próprias ambições do que com as necessidades das ovelhas. Many pastors today Muitos pastores hoje, find the rod in their hand and they beat the sheep. eles tomam aquela vara na mão e batem nas ovelhas, But if they could only be sheep, para que eles possam continuar sendo ovelhas. then they would learn how to shepherd the sheep. Então eles vão aprender a pastorear as ovelhas. And so even though you may have a calling in your life, E ainda que você possa ter um chamamento na sua vida, we know the Lord wants to raise up apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. nós sabemos que o Senhor deseja levantar apóstolos, pregadores, mestres. Even though these callings are before many, Ainda que esse chamamento esteja diante dos homens, if we don't spend our year in the wilderness just as brother or sister, se nós não gastarmos nossos anos sendo apenas irmãos e irmãs, then we will not appreciate how God moves. nós não poderemos apreciar como Deus move. We have not learned his voice. Nós não teríamos aprendido como We ouvir have a sua not voz. seen him in the assembly. Nós não teríamos visto a Ele ali na Assembleia. And at best, as a servant, we will be a lone ranger, E no máximo seríamos como simplesmente aquele serving God independently aquele que serve de maneira solitária, de maneira independente. and finding ourselves doing our own work E achando nós mesmos fazendo a nossa própria obra, instead of God's work. em vez de fazer a obra de Deus. Well, now we need to leave Moses there on the backside of the desert. Então nós vamos ter que deixar Moisés agora lá atrás do deserto. Now don't lose any sleep. Não fica aí dormindo. God willing, tomorrow God will speak to him and set him out on his ministry. E amanhã nós esperamos que Deus fale com ele e nós vamos dar continuidade ao ministério dele. But let's leave Moses in the wilderness. Vamos deixar Moisés no deserto. All he sees is sheep. Tudo que ele vê ali são ovelhas. His future is over. O seu futuro já se acabou. 80 years old, time to retire. Já estava com 80 anos, já estava na hora de aposentar. God has forgotten him. Deus esqueceu dele. He has no more life. Ele não tem mais vida. Just a wife, couple of kids, Só tem a esposa, alguns filhos, couple of sheep. algumas ovelhas. He has no idea Ele- what's around the corner on the other side of the mountain.
E naquele momento ele não tinha a menor ideia o que estava do outro lado do deserto esperando por ele. He's been called, Ele foi chamado, but it's been 40 years. mas já havia 40 anos. Now, tomorrow, he will Amanhã. be commissioned. Amanhã, então, ele será comissionado. Let's pray. Vamos orar. Brother, would you pray? Senhor, nós damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações. E, Senhor, como nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa ganhar em nós um coração que seja segundo o Teu coração, Senhor. Senhor, nós precisamos, de fato, de reconhecer as Tuas mãos, ambas as mãos, operando em cada uma de nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações ainda nessa manhã. Somos gratos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amen.